E quando o profissional quer sair da empresa, quer buscar uma nova oportunidade, mas se sente culpado e, na maioria das vezes, nem identifica esse sentimento, só que essa decisão, essa tomada de decisão de procurar um novo trabalho, uma nova oportunidade em outro lugar, em outra empresa, começa a ser adiada, né? Bom, isso é bastante comum de acontecer, principalmente com profissionais que trabalham em empresas que são reconhecidas no mercado ou conhecidas no mercado, principalmente nas maiores, nas multinacionais, né? Ainda existe uma questão, né? Uma certa romantização das empresas multinacionais de grande porte, porque tem os maiores salários, porque tem os melhores benefícios e tem aquele reconhecimento de mercado, né? Dependendo da empresa, todo mundo conhece. Então, quando você tem essa empresa no currículo, a tendência é que todo mundo acabe vendo isso com bons olhos, enfim. Existem alguns mitos, né, mas também tem um fundo de verdade nisso tudo. A questão é que ainda existe, né, eu insisto muito nessa visão antiga de mercado de trabalho versus essa visão nova de mercado de trabalho, que é o que as pessoas precisam começar realmente a entender, que as relações de trabalho não são as mesmas que aconteciam, como eram, né, alguns anos atrás. Então, essa história de trabalhar numa empresa grande e ter uma série de benefícios, eu falo isso até por morar numa cidade pequena, que tem, né, as maiores empresas aqui que são multinacionais, e sempre existiu esse mito de que a pessoa que entra numa empresa grande, ela pode ficar lá o resto da vida, né, que ela vai ter sempre um bom salário, e isso, né, antigamente, isso era considerado algo muito positivo, era muito comum as pessoas terem uma carreira muito longa dentro da mesma empresa, se aposentar, ficar o resto da vida lá. E por conta disso, né, é muito comum que as pessoas ainda absorvam esses conceitos, sobretudo dos familiares e amigos, né? E aí, quando a pessoa está cansada, é bastante compreensível que um profissional, após alguns anos trabalhando na mesma empresa, sobretudo se ele não tem uma intenção de ser um executivo, então ele tende a permanecer em níveis menores dentro de uma instituição e não há aquela busca por um cargo de um alto executivo. E o profissional, ele quer realmente novos desafios, só que se ele ficar dentro da mesma empresa, ele acaba fazendo sempre a mesma atividade. Então vai chegar realmente um momento em que ele não consegue mais ter um desafio, ele não sente que ele está se desenvolvendo, porque ele já domina tudo aquilo que ele faz, muitas vezes nem tem uma oportunidade assim tão grande para ele dentro, mesmo de uma empresa muito grande, mesmo de uma multinacional de grande porte, né? As coisas não acontecem da forma que quem está de fora imagina, então muitas vezes não tem essa oportunidade e o profissional se vê ali no teto, né? Ele se vê batendo a cabeça no teto ali dentro da empresa e às vezes nem é isso, ele até pode ter uma chance de crescimento, mas ele realmente sente que ele gostaria de ter uma oportunidade diferente, numa empresa diferente, conhecer uma nova cultura, novos processos, às vezes mudar de região, mudar de cidade. Só que quando ele acaba falando disso para alguém, às vezes ele nem chega, né, a comentar que ele tem esse desejo, mas só o fato das pessoas saberem que ele trabalha numa posição legal dentro de uma empresa, né, da empresa X ou Y, já gera o tipo de comentário, ah, mas você tá bem, ou fulano tá bem, porque ele trabalha lá na empresa tal. Então isso é tido como o ideal, e aí a pessoa se sente muito pressionada realmente, ela se sente culpada de querer sair da empresa que ela tá. E aí vem o medo, né, porque se essa idealização de uma empresa de grande porte, com uma grande estrutura, é considerado o seguro, o estável, né, a pessoa sente muito medo de ir para aquilo que não é, né, que é o contrário. Mesmo para mudar para uma outra empresa que tenha um perfil muito parecido, né? Não o mesmo perfil, mas um perfil muito parecido. Então, às vezes, dentro do mesmo segmento, com o mesmo porte, e mesmo assim a pessoa tem muito medo de fazer essa transição. De novo, eu sempre falo isso e é muito natural que haja medo de fazer qualquer tipo de transição ou mudança de carreira, porque o nosso trabalho é associado com o nosso sustento e é uma das coisas mais fundamentais que existem na vida que existe na vida de qualquer pessoa adulta, né? Então a gente relaciona o trabalho ao nosso sustento. Se eu mexo nisso, eu estou tirando o sustento da minha família, o meu sustento e toda a nossa base. E isso está relacionado a uma série de emoções, de crenças, de sentimentos. Então é realmente um desafio grande fazer uma mudança na carreira. E aí quando tem esse peso, né? Poxa, eu já trabalho numa empresa muito legal, eu já trabalho na melhor empresa do meu segmento. Então se eu vou fazer uma movimentação, se eu vou mudar de emprego, eu vou para onde? Para uma empresa pior, né? E aí é que tá. Às vezes a gente acaba
acaba classificando o melhor como a maior, né, como a mais conhecida, ou como aquela que tem um prêmio de melhor empresa para se trabalhar, e de repente o perfil dessa empresa nem é exatamente o meu perfil. De repente eu numa empresa menor vou ter muito mais desafios, vou ter muito mais aprendizado, vou ter um clima, um ambiente que tem muito mais a ver com o meu perfil. Pode até ser que o salário continue o mesmo, que eu não tenha um upgrade aí na minha faixa salarial, mas que eu vou ter muito mais satisfação em outros aspectos, né, do meu trabalho. Então é muito importante olhar para isso, entender se não existe, né, se você está nesse momento que você se sente, né, como eu falei, com a cabeça batendo no teto. Isso é um termo muito, muito utilizado pelos meus clientes. Eles falam, Ana, parece que eu cheguei no teto aqui da empresa e não consigo mais crescer. E esse crescimento não é um crescimento de cargo, como eu falei, nem de salário somente, e sim um crescimento de desafios. Quando a gente fala de carreira, a gente fala de níveis de complexidade. Também sempre repito isso, porque é exatamente isso. Então, à medida que você vai ganhando experiência, adquirindo conhecimento, é como se você fosse subindo, né, os degraus de complexidade. Então, antes você realizava uma atividade, uma tarefa que era um pouco mais simples, e à medida que você vai adquirindo conhecimento, experiência, e habilidades e qualificações, você passa a ter uma capacidade de desenvolver questões muito mais complexas dentro do trabalho, dentro do segmento que você atua. Então, é isso que é o crescimento, e às vezes não é um crescimento para cima, às vezes é um crescimento lateral, mas que vai fazer com que você tenha uma experiência muito mais completa na sua área e, principalmente, que você seja muito mais feliz, muito mais satisfeito na sua carreira. Eu sou a Ana Guedes, da Directiva Desenvolvimento Humano. Se você quer assistir meus vídeos no YouTube, LinkedIn ou no Instagram, é só me seguir e fico sempre à disposição para a gente conversar. Até mais!